Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, sou nutricionista e mestre em saúde coletiva, e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre avaliação física. Bora lá? Para que a gente consiga fazer uma boa avaliação de um paciente, a gente precisa fazer uma boa antropometria, uma avaliação da composição corporal, fazer o recordatório, fazer um inquérito alimentar desse paciente, seja com recordatório de 4 horas, seja com um questionário de frequência alimentar, enfim. E também a gente tem a avaliação física, onde a gente vai avaliar esse paciente, né? Fazer exame físico, engloba a inspeção, palpação e a ausculta desse paciente, onde a gente vai identificar sinais que podem levar a sintomas muitas vezes ignorados pelo próprio paciente ou não informados. A semiologia nutricional é um instrumento obrigatório no processo de avaliação nutricional. Como eu falei, para a gente fazer uma boa avaliação nutricional, a gente precisa avaliar tudo isso, tanto a antropometria, né? A composição corporal desse paciente, a avaliação física, enquetes alimentares e também a avaliação de exames bioquímicos. Então, essa avaliação física, né, essa engloba a gente avaliar o paciente no geral, né, em relação à visão, à falta, à audição, exame tátil desse paciente, muitas vezes utilização do ouvido, se a gente for. Muitas vezes a gente não vai fazer essa escuta, né, desse paciente, mas se encaixasse também, é muito importante a gente ter todos esses parâmetros. Aí aqui, né, inicio com essa imagem para vocês de pacientes, de pessoas, né, abatidas, tristes, com sinal de depressão, de desnutrição. Isso, na nutrição, na semiologia nutricional, a gente fala faces, na avaliação das faces, agudo e crônico. Então, um dos primeiros parâmetros para refletir mudança do estado nutricional. Se a gente vê o paciente, né, cansado, é, descompensado, geralmente na fase aguda, o paciente encontra-se descompensado, o paciente encontra-se exausto, cansado, não consegue manter os olhos abertos por muito tempo. Músculos palpebrais são os primeiros que cansam. Então, aqui a gente consegue visualizar um paciente bem cansado, deprimido. E já na fase crônica, o paciente passa por uma adaptação. O paciente aparece deprimido, triste, pouco diálogo, o estado de humor comprometido. Muitas vezes é confundido com uma depressão, mas não é uma depressão. O paciente está descompensado, né? O paciente está desnutrido, podemos dizer assim. Muitas vezes o que está motivando o paciente a se comportar como deprimido é a desnutrição. Então, muitas vezes, principalmente em âmbito hospitalar, a gente vê aquele paciente desanimado, né? Muitas vezes pode ser depressão, e é muito importante uma avaliação multiprofissional com psicólogos, né, e nutricionistas. Uma outra coisa que a gente consegue avaliar a anemia, né? Muitas vezes, dependendo do estado, o paciente já apresenta sinais, coloração da pele, descorado, muitas vezes, a região das mãos, né? Amareladas, dos olhos, dos lábios, considerar palidez localizada. Palidez generalizada pode ser vasoconstricção, frio, dor intensa, náuseas e vômitos. Mas se for de forma isolada, né? Como eu falei, as mãos, os olhos dos pacientes, isso pode ser indicativo de uma anemia. Claro, vamos ter que avaliar outros parâmetros, mas pode ser um indicativo, sim, de anemia. Desidratação. Muitas causas, né, muitas coisas podem causar a desidratação. Ingestão menor da necessidade, né, que aquele paciente precisa de água, está ocorrendo alguma perda excessiva, vômitos, diarreia, o paciente apresenta uma fístula digestiva, sudorese e poliúria, né? Vai várias vezes ao banheiro. Como a gente pode investigar? Solicitar que o paciente produza salivação, ver o brilho nos olhos do paciente,
a umidade das mucosas gengival e conjuntival, umidade da língua na parte inferior, examinar o tubor da prega, pinçando. Quando solta, a prega se desfaz rapidamente. Pele hidratada. Pele desidratada, a prega se desfaz lentamente. Só mostrar um exemplo. A pele, é, aqui é um exemplo, se a pele volta, né? Rápido, paciente hidratado, se demora, depois de ter puxado e soltado o paciente, provavelmente desidratado. E aqui, vocês podem escanear esse QR Code para responder uma questão que a gente acabou de falar, né? Do assunto que a gente acabou de falar. Mais para frente eu apresento o gabarito. A icterícia, né? Onde a gente pode identificar uma coloração amarelada na pele desse paciente. Não pode ser icterícia, né? Então, a pele está bem amarelada, é, muitas vezes causado por maior concentração de bilirrubina, pigmento biliar que causa essa cor amarelada. Pode ser uma icterícia hemolítica, icterícia colestáticas. Geralmente implica alteração na absorção de vitaminas lipossolúveis e maior perda de sódio na urina. Atenção! O consumo exagerado de beta-caroteno e o uso de algumas drogas pode, principalmente antimalárico, pode ocasionar essa coloração amarelada do paciente. Aqui um exemplo para vocês verem, paciente bem, tanto os olhos, né, quanto a pele bem amarelado mesmo. Outra questão para vocês treinarem, e outra coisa que a gente consegue identificar também é o edema, né? Muitas vezes esse edema pode significar uma desnutrição proteica, por uma baixa de proteína, né? De albumina, enfim. Deve ser avaliado conforme o decúbito preferencial do paciente, ou seja, deitado, enfim, como o paciente se sente mais confortável. Valores inferiores a 5 gramas por litro de proteínas totais, inferiores a 2,5 de albumina, pode gerar um edema. Então, muitas vezes essa desnutrição proteica pode estar ocasionando o edema no paciente. Aqui um exemplo, se a gente, para identificar um edema, se a gente aperta, se fica esse buraco, né, que a gente chama de sinal de cacifo, quer dizer que o paciente está bem edemaciado. Outra coisa que a gente consegue identificar é a cavidade oral, avaliar a coloração, integridade papilar, edema, espessamento, a língua, né, magenta, uma língua um pouco azulada escura, né? E glossite, uma língua inchada, muitas vezes é deficiência do complexo B. A língua branca, geralmente pode ser por falta de mastigação. Aquele triangular, que é esses machucadinhos aqui no canto da boca, muitas vezes pode ser pela deficiência de riboflavina e vitamina C. Monilíase, imunodeficiência, pode ser muitas vezes ocasionada pela deficiência de zinco, né? Então, fica esses machucadinhos na boca do paciente, ao redor dos lábios. Outra questão para vocês treinarem em relação à depressão de massa muscular, né? Como a gente consegue identificar uma depressão crônica, uma perda de massa muscular é, pela face, pela região da clavícula, né? Então, a gente vê uma atrofia infraclaviculares, né? Que fica bem fundo, né? Aqui a gente consegue identificar que perdeu gordura, perdeu músculo, enfim. A atrofia dessas regiões indica que o paciente já perdeu massa muscular há muito tempo. Então, é um paciente provável que seja uma desnutrição crônica, né? Essa púrpura external, né? Então, esse buraco, podemos dizer assim, né? Olha, o paciente bem visível que perdeu bastante massa muscular. Outra questão para vocês treinarem: exame físico de massa muscular, depressão crônica. Muscular inter e subcostal e paravertebral, o tórax, né? A gente consegue identificar, isso é muito grave, porque reduz a sustentação corporal,
a capacidade de expansão ventilatória pulmonar, melhor utilização das bases do pulmão, hipoventilação, maior propensão à pneumonia de base, atrofia muscular, maior tempo no ventilador mecânico, né? Então, a perda de massa muscular. Lembrar que o que mata o paciente desnutrido é a infecção oportunista, o paciente está debilitado. Muitas vezes pode ocasionar uma infecção que agrava o quadro de saúde, podendo levar o paciente a óbito. E começa geralmente no pulmão, pneumonia com ou sem febre. A musculatura de pensamento de polegar, a gente consegue identificar essa depressão. A atrofia representa menor força de apreensão e, consequentemente, menor competência de ingerir alimentos, de pegar, enfim. Como a gente consegue observar? Pedir ao paciente que une o polegar ao indicador formando um círculo, ou pedir para que o paciente feche a mão e aperte com o máximo de força, né, dois dedos do examinador, do nutricionista, enfim. E aí a gente consegue identificar essa intensidade da força. Comprometimento, enfim. Sinal de quebrada, né? Atrofia da musculatura temporal, mais a perda da bola gordurosa de Bichard. Então, o paciente perde esse músculo, né? A gente consegue identificar que é uma atrofia temporal paciente, ó, sem reserva de gordura. Musculatura temporal e bola gordurosa de Bichat. Atrofia temporal, atrofia unilateral, descarta a causa neurológica e ausência dentária. Atrofia temporal nos mostra que o paciente parou de mastigar ou deixou de usar a mastigação como a principal fonte de ingestão alimentar. Né? O paciente não está comendo, não está mastigando. E a gente consegue identificar isso bem precocemente, geralmente 3 a 4 semanas, o paciente sem comer, por exemplo, o paciente começa a apresentar essa atrofia da musculatura. Outra questão para vocês treinarem, bola gordurosa de Bichat. A perda da bola gordurosa de Bichat está relacionada com a redução prolongada de reserva calórica. Então, o paciente está muito tempo sem comer, acaba perdendo essa reserva calórica. Primeiramente, o paciente atrofia a musculatura temporal e o consumo da bola gordurosa de chá fica para uma fase mais tardia. Sinal de asma quebrada é a perda da bola gordurosa do bichac, da bochecha e da musculatura temporal. Aqui um exemplo, atrofia temporal e a perda da bola gordurosa do bichac. Outra coisa que a gente consegue identificar uma desnutrição, uma depressão, é o abdômen escavado, significa que o paciente está privado de alimentar muito tempo, a perda de reserva calórica e baixa imunidade. Nem todos os nutridos apresentam esse abdômen escavado, porque muitas vezes pode apresentar edema, ciste, enfim. Deve-se lembrar que esse sinal pode ser mascarado pela presença de ascite. Sinal de vale, o paciente fecha as pernas, encosta os joelhos e há uma formação de vale. Então, aqui é o exemplo de um abdômen bem escavado, né? E em relação às pernas, o paciente fecha a perna e forma esse sinal de vale. Outra questão para vocês treinarem e depressão aguda, né? A musculatura temporal, atrofia bilateral mostra que aquele paciente parou de mastigar ou deixou de usar a mastigação como a principal fonte de ingestão alimentar. Panturrilha é a mais precoce atrofia a ocorrer quando se instala o processo de DPC, de nutrição proteica calórica, principalmente nos pacientes de terapia intensiva. Outros sinais é o umbigo. Em obesos, podemos observar quando houve restrição calórica, observando se o umbigo forma um sinal de chapéu. Então, isso quer dizer que o paciente está perdendo peso, né? Algumas pessoas apresentam essa alteração. Deve-se investigar se houve perda de peso recente ou anterior. E como que está essa perda de peso, se está se agravando, enfim. Outra forma da gente identificar a depressão tecido adiposo, tríceps e bíceps, a palpação pode demonstrar sobra de pele e dar sobre a intensidade da perda de tecido adiposo. A visualização dos tendões, dos tríceps,
representa perda importante de gordura subcutânea. Em idosos, a perda de elasticidade tende a ser confundida com a sobra de pele, então a gente tem que ter atenção. Região torácica, visualização dos arcos costais ou palpação da prega nessa região. Áreas interósseas e palmares das mãos, visualização dos tendões é um sinal de perda importante de gordura subcutânea. A região dos ombros, a aparência retangular dos ombros pela visualização da clavícula e a perda da bola gordurosa de Bichat. As vantagens da avaliação física, baixo custo e simples, importante na identificação da gravidade dos problemas nutricionais e torna-se bastante objetivo para algumas carências específicas. As limitações, manifestação em estágio avançado de carência nutricional, né? E muitas vezes o paciente está no início ali, a gente não consegue identificar, não apresenta os sinais, né? Mais sensível quando o paciente já tem uma doença crônica e o envelhecimento pode influenciar essa avaliação. Então, tem que ter um olhar técnico, tem que olhar vários parâmetros, a gente não pode avaliar de uma forma isolada. E aqui, alguns manifestações clínicas e quais as carências de micro e macronutrientes que significa. Vamos para as questões. Um idoso de 78 anos foi admitido em uma unidade básica de saúde apresentando quadro de fraqueza, redução de apetite e episódio frequente de diarreia nos últimos 3 dias. Durante a avaliação clínica, o nutricionista observou diminuição da umidade das mucosas, ausência do brilho ocular e lentidão no retorno da pele cutânea após pensamento da pele. Considerando sinais clínicos e os métodos de investigação do estado de hidratação, assinale as alternativas a seguir. 1. A avaliação da hidratação pode incluir observação do brilho dos olhos e da umidade das mucosas? Sim, né? A presença de prega cutânea que retorna lentamente após o pensamento pode identificar a desidratação? Sim, também. A produção adequada de saliva durante o exame físico sugere melhor saúde de hidratação? Sim. O tugor cutâneo não deve ser utilizado na investigação de desidratação, por apresentar baixa relação com o estado hídrico corporal. Não, né? É, está errada. A investigação clínica da desidratação inclui a avaliação do brilho ocular, produção de saliva, umidade mucosa da língua, além do exame do tugor cutâneo. Em indivíduos hidratados, a pré-cutânea retorna rapidamente ao normal. Quando há desidratação, o retorno ocorre de forma lenta. O tugor da pele é um parâmetro importante na avaliação clínica do estado de hidratação. A questão número 2. A icterícia é caracterizada pela coloração amarelada da pele e mucosas decorrente do aumento da concentração de bilirrubina no organismo. Pode apresentar diferentes causas, como alterações hemolíticas e colestáticas, sendo que a icterícia colestática geralmente está associada à diminuição da absorção de vitaminas lipossolúveis e maior perda urinária de sódio. Além disso, algumas condições podem causar coloração amarelada da pele, sem relação direta com a hiperbilirrubinemia, com o consumo excessivo de beta-caroteno e uso de determinadas drogas, como antimaláricos. Considerando as informações apresentadas, assinale as alternativas a seguir. 1. A icterícia hemolítica ocorre devido ao aumento de desindução de hemácias, elevando a produção de bilirrubina indireta. Sim, né? Na icterícia colestática pode haver prejuízo da absorção de vitaminas A, D e K, sim. O consumo excessivo de alimentos ricos em beta-caroteno pode provocar coloração amarelada da pele sem o aumento da bilirrubina sanguínea, sim. O uso de antimaláricos nunca está associado à alteração na coloração da pele. Errado, né? A afirmativa 4 está incorreta, pois algumas drogas, incluindo antimaláricos, podem provocar alterações na coloração da pele ou manifestações semelhantes à icterícia. Certo, pessoal? Agradeço a presença de todos. Comente, curte, compartilhe, certo? E até logo!